Vamos falar do que muitos consideram ser o melhor filme do Quentin Tarantino. É claro que escolher o melhor se torna uma missão subjetiva a cada espectador e fã do diretor. O que eu quero dizer é que cada um tem a sua opinião, mas nós podemos dizer com toda certeza que esse foi o filme que explodiu a carreira do Quentin Tarantino. Um grande conhecedor não só de filmes, mas também da biografia dos diretores que admirava, ele sempre teve como convicção de que o segundo filme é mais importante do que o primeiro. E se você parar para pensar, faz muito sentido, porque um primeiro bom filme pode ser considerado como uma tacada de sorte ou um tiro único. Quando um diretor acerta 2 vezes seguidas, acreditem, não foi acidente. E o seu segundo filme seria um trabalho que definiria sua liberdade artística por toda a carreira, onde ele se tornaria de fato um maestro. Quando falamos de Pulp Fiction, podemos sentir uma certa dificuldade de explicar o que acabamos de assistir. Então, eu espero que todos tenham assistido ao filme para que essa jornada seja mais tranquila. Caso você não tenha assistido, já saiba que vai tomar spoilers. O Quentin tem em sua direção e escrita a mesma lógica do trabalho realizado por um ator. O que eu quero dizer com isso? Todo o seu trabalho tem um nível de envolvimento da vida pessoal do diretor. Quando você é um ator e está fazendo uma peça, caso algo de ruim aconteça durante o seu dia, na sua vida normal, você vai carregar isso para dentro do palco de alguma forma, vai trazer as suas emoções para dentro da história e do personagem. É claro que um bom ator sabe controlar tudo isso e faz com que as coisas que acontecem na sua vida sirvam como ferramentas para melhorar o seu trabalho na ficção. E o Quentin também tinha na sua cabeça a ideia de ser um ator. A verdade é que ele não estudou para escrever ou dirigir, mas fez cursos durante 6 anos de atuação. Então ele carregou essa lógica que aprendeu para sua escrita. Nos seus textos, o diretor tem muito da sua vida pessoal, principalmente nas conversas do dia a dia que seus personagens têm. E aqui vai um exemplo disso. Quando o diretor tinha acabado o filme Cães de Aluguel, ele recebeu um pagamento de $15 mil. Durante 10 anos ele passou por vários perrengues com grana. Todas as pessoas que falam do Quentin Tarantino falam que ele estava quebrado nessa época. Então, quando ele recebeu o dinheiro, decidiu ir passar um tempo na Europa. O diretor se mudou para a Holanda e lá ficou durante um bom tempo. E quando voltou, muitas pessoas perguntavam como tinha sido a sua viagem. Sabe quem também voltou da Holanda? O Vincent, personagem do John Travolta em Pulp Fiction. O diretor transmite as suas experiências e sensações pessoais que viveu através desses personagens, e talvez por isso exista um respeito muito grande dos atores pelo material escrito, porque ele tem vida. Vamos falar sobre a história. Na verdade, são 3. O que o diretor faz aqui é muito inteligente. Ele pega histórias que todos nós já vimos em algum momento de nossas vidas e isso acaba gerando uma conexão e um entendimento imediato para o público. Só que aí ele nos apresenta um novo momento, uma versão completamente diferente daquilo que estávamos acostumados. Nós conhecemos o gênero que estamos vendo, mas não conhecemos exatamente tudo que o diretor quer mostrar. Além disso, é claro, o filme não segue uma estrutura linear, o que é uma grande marca do diretor, mas se você viu o primeiro vídeo dessa série já sabia disso, é claro. Essa técnica literária foi muito comentada no lançamento dos seus primeiros filmes, e para o diretor brincar com o tempo é algo divertido e muitas vezes necessário para deixar a história mais interessante, para que a história realmente funcione, para que as coisas façam sentido dentro da proposta do roteiro. E de fato, se o filme fosse apresentado de forma cronológica, ele acabaria perdendo completamente a sua magia. E se você não lembra muito bem, a estrutura do filme é a seguinte: nós temos um prólogo e um epílogo na lanchonete, com um casal que brinca de Bonnie e Clyde. Vamos fazer uma pausa rápida na estrutura para comentar a genialidade dos 2 atores nesse filme. O Samuel L. Jackson, que ficou muito marcado pelos monólogos memoráveis que fez nesse filme. O diretor escreveu o papel com ele em mente. Mesmo assim, um casting foi realizado a pedido dos produtores e o papel quase foi para outro ator, esse aqui que aparece na cena do bar. Mas o Samuel L. Jackson garantiu seu papel com o seu monólogo. E o mais interessante, o John Travolta. Na época que o Tarantino o queria para o papel, ele era provavelmente o ator mais em baixa de Hollywood. Mas a vantagem disso tudo é que o Tarantino manda e desmanda no seu material, graças ao seu temperamento e também à sua postura desde o começo. Vocês vão saber um pouco mais disso em outro episódio, mas resumindo, ele manda e desmanda porque é muito bom
e porque não aceita trabalhar com pessoas que não tenham a mesma visão que ele. Depois desse momento memorável, nós temos a entrada na primeira história. O Vincent Vega e a esposa do patrão. O protagonista aqui é o Vincent. É com ele que nós vamos passar por todas as situações. Antes de nós chegarmos aqui, a apresentação do Vincent serviu para preparar o terreno. Nós chegamos sabendo que o Marcellus Wallace possivelmente atirou um dos seus capangas pela janela porque o cara tinha feito uma massagem no pé da Mia, sua esposa. E nós também sabemos que o Vincent foi convocado pelo Marcellus a sair por uma noite com a Mia, como um acompanhante. Vincent Vega e a esposa do patrão. Antes do encontro, o Vincent compra e usa heroína na casa de um traficante. Ponto importante para o que vamos ver em seguida. Agora nós temos uma bela sequência onde o Vincent e a Mia criam uma conexão. Nós temos esse momento mágico na história do cinema do Tarantino, quando a Uma Thurman e o John Travolta dançam juntos. E algumas pessoas poderiam pensar que essa cena só existe porque o John foi escalado, mas a verdade é que o Tarantino já tinha escrito ela antes de pensar no ator. Tudo leva a plateia a acreditar e temer que ambos caiam em tentação. Afinal, se uma massagem no pé fez uma pessoa ser atirada de um prédio, mas é aí que o Tarantino faz algo que se repetiria ao longo da sua filmografia. Ele brinca com o público, levando a situação para o nível mais extremo possível. Qual é a história que todos já conheciam? Um homem e uma mulher tendo interesse um pelo outro, mas não podendo estar juntos. O desejo proibido. Tudo que o diretor fez foi deixar as coisas um pouco mais malucas do que o convencional e elevar completamente o caos na cena. Então o Tarantino começa as coisas num ritmo tranquilo, eleva ao máximo e depois nos traz de volta. E aí vamos para a segunda história, o Relógio de Ouro. O protagonista aqui é o Butch. A introdução dessa história é ainda mais precisa. Christopher Walken dá um monólogo maravilhoso contando a odisseia de um relógio de ouro que é passado de geração em geração na família do Butch. O Tarantino soube amarrar as histórias, depositando a quantidade de informações certas em cada momento, então nós chegamos aqui já sabendo que o Butch tinha sido pago para perder essa luta e a sua decisão de fuga era uma sentença de morte. Tudo certo até aí, temos a fuga com sucesso, passamos por uma viagem de táxi misteriosa e o encontro com a namorada francesa. É só no dia seguinte que o ponto de virada acontece. Ela esqueceu o relógio do Butch na casa. O único item material que ele realmente se importava era o seu relógio, porque o relógio tem um valor sentimental e não material. E aí inicia-se uma sequência que, como o próprio Butch diz no final, hoje foi o dia mais maluco da minha vida. Essa sequência em si possui 3 partes conduzidas de formas bem diferentes também. Inicialmente nós temos a tensão de acompanhar esse personagem para o que possivelmente pode ser a sua morte. Tanto o plano sequência nas redondezas como o momento de tensão antes de entrar no apartamento são criados para gerar suspense e também expectativa. O diretor nos dá como recompensa uma virada do acaso. O Vincent estava no banheiro no exato momento em que o Butch está na casa. Nós sempre imaginamos que o assassino vai estar esperando sentado no sofá, quando na verdade ele pode ir no banheiro. E isso não é só uma brincadeira muito interessante do diretor, como também traz um desenvolvimento para a história. O Butch surpreende o Vincent e não ao contrário. Isso é maravilhoso. O fato é que eliminar o protagonista poderia parecer uma ousadia do diretor inspirada em Hitchcock, mas a sua linha do tempo misturada permite que o Vincent volte em cena mais tarde no filme, e também nós vamos percebendo que não temos só um protagonista nessa história toda. Inclusive, existe outra referência clara à Psicose de Hitchcock nesse momento aqui, onde o Butch vê o seu chefe, assim como a Janet Leigh viu no clássico, mas a sua reação é um pouquinho diferente da dela. Nesse segundo momento temos um filme de perseguição. Nós já podemos dizer que essa sequência disputa para ser mais forte ainda do que a última que vimos, mas ainda não chegamos no principal. Como todos já devem ter percebido, Pulp Fiction é uma espécie de elástico que o diretor puxou até o limite várias vezes. O limite do que seria possível sem que o público deixasse de acreditar no que está vendo, principalmente. E o que acaba evitando que o público se afaste é justamente a naturalidade que o diretor consegue mostrar coisas bizarras. Eu não estou falando só de violência, mas também das ocasiões em si. O Butch e o seu chefe são sequestrados, vão ser estuprados
estuprados e mortos por dois caras bizarros que têm um humano de estimação. É uma coisa que faria qualquer pessoa deixar de acreditar em um filme, mas o diretor construiu isso tudo tão bem que nós continuamos conectados. E então isso acontece. Além de ser um momento extremo por si só, os personagens também têm suas recompensas ou vinganças, e ainda de quebra, o conflito entre os dois ganha um ponto final. Então as coisas fazem sentido porque elas não são simplesmente jogadas pelo diretor para te deixar chocado. Cada novo elemento no filme faz com que a história evolua, que a gente vá para frente. Então temos a sensação de estar acompanhando algo verdadeiro, por mais maluco que possa parecer ser. E talvez depois de algo tão intenso seja uma boa ideia levar o público para um momento de respiro, certo? Nessa sequência, quem ganha protagonismo é o Jules, até porque já sabemos o destino do Vincent. Assim como em Cães de Aluguel, o Quentin Tarantino está interessado em mostrar algo que todos vimos de uma forma diferente. Ele quer trazer um novo capítulo para os gêneros abordados. Quantos filmes de assassinos de aluguel estão espalhados por aí? O que vocês acham que aconteceria se em um desses filmes, por acaso, esses assassinos sofressem um acidente de trabalho? Ao invés de mostrar a dupla matando várias pessoas o tempo todo, o diretor coloca os personagens com um novo tipo de problema. Como limpar o carro depois de matar um cara com um tiro na cabeça. É quase como se ele quisesse falar sobre as coisas que não são retratadas em filmes. Ele nos entregou aquilo que mais estamos acostumados a ver e agora mostra um novo lado. Essa sequência inteira tem um ar de novidade, algo que nós não estávamos acostumados a ver em cena. O diretor está interessado em abordar os gêneros, entregar para o público o melhor que existe desses gêneros, mas também trazer algo novo, trazer novas situações. Nós temos um personagem como o Jules que está mudando completamente. Ele acabou de passar por uma situação onde ele acredita que existiu uma intervenção divina, e nessa discussão toda acontece isso. Isso não é só uma vírgula nesse roteiro, é uma nova fase inteira que dura bastante tempo. Existe uma operação para limpar tudo aquilo, para resolver o problema. E por que essa cena existiria dentro do filme se não fosse para brincar com as nossas emoções? O caos que o diretor nos apresenta é muito particular. E falar sobre violência nos filmes do diretor sempre foi um assunto bem polêmico. O diretor, hoje em dia, nem ao menos responde perguntas sobre o tema, já que ele foi abordado sobre isso muitas vezes. Mas a explicação que ele já deu para isso é bem poderosa. Ele pensa na sua relação com o público como a mesma de um maestro com a sua orquestra. Então, quando vemos um filme, somos conduzidos. E um bom filme te faz sentir coisas diferentes. Essas situações que encontramos em seus filmes são maneiras que o diretor usa para levar o público para as mais diferentes sensações. A violência entra nisso, assim como a comédia, a ação e o drama em seus filmes. Para o diretor, quando sentimos emoções bem diferentes vendo o mesmo filme, isso significa que estamos vendo um filme de verdade. E essa é a sua visão quando realiza uma obra. Essa é a sensação quando você assiste uma sequência como essa de Pulp Fiction. A violência entra como uma ferramenta para mudar completamente a sua percepção do que está vendo. Você está vendo algo que não é novo, até que de repente o cara que está do lado dele explode a cabeça do cara que estava atrás e as coisas já não são mais as mesmas. Depois disso, nós temos a cena final de Pulp Fiction. O diretor nos traz de volta para o ponto de partida. Isso é muito importante. Além do discurso, além do diálogo, em um filme como esses, você precisa saber como começar e como acabar. E assim como no começo, o fim é simples, mas com uma novidade, sem um tiroteio. Todas as referências que nós tínhamos sobre esse tipo de filmes nos levariam a acreditar que Pulp Fiction terminaria com um tiroteio. Mas esse não é o ponto para o Quentin Tarantino. Como eu já disse, ele gosta de entregar as melhores partes do gênero, mas ele não está interessado em repetir as fórmulas antigas, e essa é uma diferença gigantesca no seu trabalho. O que é mais especial na escrita do diretor é a forma fantástica que cada personagem é desenvolvido. A cada cena temos a sensação de estar acompanhando protagonistas, sem falas complementares ou vazias. Todos eles têm características próprias. Isso traz uma força gigantesca para todas as cenas que acontecem. Quando eu penso no trabalho do Tarantino, eu sinto um prazer gigantesco pela sua obra. São tantas referências e um repertório tão grande que as obras tornam-se verdadeiras fontes de pesquisa. Assim como muitos diretores da novela vague, ele ressignifica gêneros, movimentos e composições na tela.
Os seus filmes são verdadeiros filmes, em todos os sentidos possíveis. Eles têm uma estética particular do diretor, transmitem uma sensação fantástica para quem está assistindo, e é como se existisse uma textura única em cada um dos seus filmes. Em Pulp Fiction, tudo isso ganha uma força ainda maior. É quase inexplicável, e talvez seja isso que traga a satisfação de saber que estamos em boas mãos com um filme do Quentin Tarantino. Ele é um grande maestro e persegue isso como artista, mas nós vamos continuar falando sobre o diretor e seus filmes nos próximos episódios.